É muito fácil, muita gente, às vezes, romantizar demais ou também trazer uma carga muito negativa para isso. Não, nós somos seres humanos e a gente tem que se superar a cada dia para o melhor, para os nossos filhos e tudo, mas é pesado. É porque hoje a gente... que bom, né? A gente tem toda essa questão de levantar a bandeira, de várias questões. A fisiosolo é a mesma coisa que a fisioaquática? Dá para conciliar as duas? O que se pode ganhar com uma fisiosolo? O que se pode ganhar com uma fisioaquática? Você consegue esclarecer esses pontos aí? Piscina não é um parque de diversões. E eu vou explicar o porquê, tá? Agora, eu vou tentar falar de uma forma, que nem eu falei, de uma linguagem bem popular, mas explicando com um embasamento fisiológico. O que é a fisiologia, né? Para quem não entende. Sim. É o funcionamento do corpo ali por dentro. Como é aquelas conexões do cérebro para o resto do corpo. Isso é o sistema nervoso central. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E sim, a piscina mexe com tudo isso. Então, o que eu quero dizer? Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martins, estou aqui com a minha amiga e companheira Thaís Lopes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai extrair esse capítulo com uma novidade para vocês, hein, pessoal? Só que eu só vou contar essa novidade só no final do vídeo, hein? Então vocês fiquem aí, acompanhem o vídeo, que no final eu vou dar uma grande notícia para vocês aí, viu? E hoje nós trouxemos aqui para esse bate-papo a doutora Michele Pasquariello, ela que é fisioterapeuta, com especialidade em aquática e fisiosolo também, vai estar aqui tirando todas as dúvidas de vocês, viu? Olá, Michele! Olá, pessoal! Muito prazer estar aqui com vocês, né? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada! Foi um prazer! Imagina, para mim é uma honra, né? Quero agradecer, né, a Bruna, a Thaís pelo convite. Dizer que para mim é muito importante, né, estar aqui com vocês. Eu acho que passar as informações. E vou me apresentar um pouquinho, tá? Conta pra nós, por favor. Vamos lá, meu nome é Michele Pasquariello. Sou fisioterapeuta, né, de formação. Sou especializada, pós-graduada na área de fisioterapia aquática. Então, assim que eu, né, saí da faculdade, fui para essa área, né, de fisioaquática. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu nem sabia que tinha uma pós-graduação em fisioterapia aquática, né? Mas quando eu conheci esse mundo, eu me encantei. Só que trabalhando dentro da fisioterapia aquática, eu percebi que a gente tinha que especializar, porque quem sabe tudo não sabe nada. A gente tem que seguir ali um caminho, certo? Certo. E eu comecei a me identificar na área especificamente de neuro, tá? E entrei, né, na Unifesp, para me especializar na área de neurologia adulto e infantil, tá? Nesse meio tempo eu fui chamada para dar aula, né, na faculdade, Legal, na área de neuropediatria. E aí foi muito bacana, porque a área que eu estava dando aula acadêmica, tanto estudando, tanto trabalhando, porque na época também eu já trabalhava numa clínica especializada na parte neurológica infantil. Então, uma coisa começou a casar com a outra. Né? Eu não saí da faculdade com esse objetivo, com esse intuito, mas as oportunidades foram aparecendo, eu fui abraçando, fui me especializando e fui amando, né, o que eu estava fazendo. E então, né, eu segui esse caminho da fisioterapia aquática, neurologia, e a minha última especialização foi em fisioterapia no autismo, porque exatamente, porque a clínica que hoje eu coordeno, ela contém 3 unidades. Essa unidade que eu sou responsável, ela é especializada em pacientes com alterações comportamentais, né? Isso. Então eu tive que ter esse conhecimento a mais para como saber lidar com esses pais, né, com esses cuidadores, com essas crianças.
Então, a gente tem todo esse cuidado de entender o mundo deles, né? De ter todo esse conhecimento para dar o melhor atendimento possível. Nossa, que Perfeito. maravilha, hein, Michele? Nossa. Então, Michele, então vamos fazer assim, vamos tirar a dúvida, né? Porque assim, tem muitas mães que têm essa dúvida assim, vamos seguir. A fisiosolo é a mesma coisa que a fisioaquática? Dá para conciliar as duas? O que se pode ganhar com uma fisiosolo? O que se pode ganhar com uma fisioaquática? Você consegue esclarecer esses pontos aí? Olha, Bruna, é muito legal você começar com essa pergunta. Mas antes de eu responder, eu quero deixar claro que eu vou usar aqui uma linguagem bem popular. Ótimo. Tá. Perfeito. Porque perfeito. quando a gente usa termos técnicos, a gente não consegue fazer com que essas famílias, com que esses pacientes consigam entender, né, Isso. o que a gente quer passar. Então, hoje o objetivo aqui desse podcast é realmente fazer com que as famílias consigam compreender a minha mensagem, né, a Exatamente. nossa conversa. E agora, voltando à sua pergunta, né? A gente fala, né? Qual que é essa diferença da fisiaquática para motora? É a mesma coisa? Isso. Hidroginástica também é a mesma coisa? A natação lá da minha rua, do meu bairro, também é a mesma coisa? Boa. Então, eu acho que a gente tem que esclarecer tudo isso, porque não é a mesma coisa. A Tem gente diferença, né? estuda, a gente se especializa, a gente está falando de pacientes, a gente está falando de crianças, de pacientes neurotípicos, né? A gente fala de alterações fisiológicas nesse corpo. Exatamente. E a gente tem que falar de um profissionalismo, Sim. tá? Claro. Se você chegar num lugar, mãe, pai, cuidador, e esse profissional não te deixar claro, sai fora. Exatamente. fora. Do ponto de vista Você tem igual. que ficar segura. Se ele não tá te passando segurança, ele não tem ali o entendimento e a capacidade para atender seu filho. Vocês entenderam, né? Chegou no profissional, não deixou a coisa transparente, sai fora. Exatamente. Tem que entender, o pai tem que entender o que é que Tem. vai acontecer e Tem. como é que vai acontecer, Exatamente. não é? Tem que E entender às a vezes o diferença. pai se culpa. É. É culpa do pai? Claro Não. que não. É culpa do profissional. E será que ele é tão profissional assim? Porque o primeiro atendimento, né? Às vezes ele vai lá para fisiomotora aquática, que eu já vou explicar. E o pai fica ali sem entender nada. E vai uma vez e duas. Tem que ter aquela conexão com a família, com o cuidador. Quem for ficar com a criança ali, com o paciente, tem que ficar claro. Às vezes eu demoro, né? Hoje em dia eu não faço mais atendimentos pela minha rotina, né? Mas quando eu fazia atendimentos, eu demorava 1, 2, 3, 4 sessões para deixar claro. Mãe, você entendeu? Pai, você entendeu? Não, então senta aqui, vamos conversar de novo. Porque a terapia são 40, 50 minutos. Isso. O pai, a mãe, o cuidador, fica o dia inteiro. Eles serão extensão, a não é? extensão do tratamento, que é a parte mais importante. Que é fundamental, né? Que é Tem que fundamental. se estender a casa também. Sem esses pais, a terapia não vale de nada. Aí, às vezes, o terapeuta pega e deixa o cuidador de lado. Não! A babá, quem for, a gente precisa de vocês. Vocês Exatamente. são parte do nosso tratamento, Exatamente. né? Então, agora deixando claro, né? Tem diferença? Claro que tem diferença. Se não tivesse diferença, não teria as duas técnicas. Isso. Qual o sentido, não é? Qual é o sentido de tirar a criança do seu ambiente natural, solo, para colocar uma roupa de banho, para ele ir lá brincar na piscina? Ele brinca na piscina do prédio, na piscina, não sei da Do onde, do clube. parque, do clube. Não faz sentido aquilo ser terapia, então. Exatamente. Mas daí, parte do terapeuta explicar. Isso é terapia? Porque a maioria dos pais pegam a criança e fala: hoje a gente vai nadar com a tia Michele, hoje a gente vai nadar com a tia Maria, hoje a gente... Será que tá correto? É Parece culpa só mais do uma pai? brincadeira, né? Exatamente, mas será que é culpa do pai? Não, não é. Não é. É falta de Aí informação. é falta de informação do primeiro, segundo, do terceiro atendimento. Pai, mãe, vó, quem for da família, funciona assim, assim, assado. Brincar, ele brinca em casa, Exatamente. ele brinca na escola. Nós vamos preparar o seu filho
para uma inclusão social, para o mundo. Boa. Quando fala assim, né, nesse preparo, nessa, né, Exatamente. inclusão e tudo, aí os pais parecem que volta para a realidade. Ah, não, então aqui Volta para a agora realidade. aqui que Porque preciso a seguir. piscina não é um parque de diversões. E eu vou explicar o porquê, tá? Agora eu vou tentar falar de uma forma, que nem eu falei, de uma linguagem bem popular, mas explicando com embasamento fisiológico. O que é a fisiologia, né? Para quem não entende. Sim. É o funcionamento do corpo ali por dentro. Como é aquelas conexões do cérebro para o resto do corpo. Isso é o sistema nervoso central. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E sim, a piscina mexe com tudo isso. Então, o que eu quero dizer? Quando o paciente faz a imersão, né? Quando você coloca esse paciente dentro da água, você tem mudanças fisiológicas. Então, o corpo deixa de funcionar do jeito que ele funciona em solo, ele vai funcionar diferente dentro da água. Mas diferente como, Michele? Ele vai ter alterações, ele vai ter um maior fluxo da corrente sanguínea, né? Dos líquidos ali da corrente linfática. O coração vai ter que trabalhar mais forte. Pulmão, os rins vão trabalhar mais, né? A gente vai ter a parte sensorial mais estimulada. Nossa, que interessante. Porque a gente pensa que geralmente é só a parte sensorial, né? Mas olha, dentro da gente tudo como Sim, muda, só o fato de você entrar na água. Porque quando você entra na água, você tem algumas pressões. Uhum. E todas essas pressões vão mexer com as pressões internas do corpo. E para vocês verem como é importante o entendimento do profissional. Exatamente. Por quê? E se tiver alguma contraindicação? E se esse paciente tiver algum trombose, alguma coisa do tipo, você pode levar esse paciente, vou chegar ao extremo, mas até óbito se você não souber trabalhar. Então, é uma responsabilidade enorme. Não é simplesmente catar o paciente e jogar dentro da água. Então, é todo um preparo antes. É todo um preparo antes. Né? Você tem que fazer uma avaliação em solo, tá? Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de piscina, o que ela remete? Ela remete ao prazer. Porque ninguém entra na piscina assim, eu tô muito bravo, vou ficar aqui dentro da água, porque eu tô Já muito imagina bravo. aquilo, né? Não. Aquele Então, mergulhão. o que acontece? Olha, eu vou entrar na piscina porque eu vou estar com os meus familiares, com os meus amigos, vai ser um prazer. Então, quando você fala de piscina, você abre um sorriso, você lembra de coisas boas, Exatamente. ótimas mesmo. lembranças em amigos, famílias. Então, você remete ao prazer, ao lúdico, a coisas legais. E é difícil você vincular isso ao tratamento. Não é uma coisa de lazer. Como desvincular isso? Com um olhar profissional. A piscina terapêutica, ela é preparada para terapia. Ela tem uma temperatura termoneutra. Sabe por quê? Vou explicar só um pouquinho para vocês. A gente tem uma temperatura interna, né? Quando a gente coloca o termômetro, né? Qual é o normal de sair do 35, termômetro? 36. A gente tem uma Correto, a gente tem uma temperatura superficial da pele, que é em torno de uns 32,5. Dentro da água, termoneutra na piscina, na parte da fisioterapia aquática, tem que seguir mais ou menos esses valores da temperatura interna e externa. Sabe por quê? Porque senão a gente tem alterações fisiológicas de calor ou de frio. E se a gente causar qualquer tipo dessas alterações fisiológicas, compromete o tratamento do paciente. É muito mais complexo do que a gente Por quê? imagina. Porque você vai contrair aquele músculo ou você vai fazer uma vasodilatação. Nossa, quanta informação, pessoal. Gente, tá vendo? Então, você tem que pensar, né? Me perguntam muito, Michele, qual é o paciente indicado, então, para piscina? Quem eu coloco lá dentro? Depende. Depende do objetivo, depende do que for avaliado. A gente tem que entender, ter um bom conhecimento, tá? Da patologia ou da alteração musculoesquelética desse paciente, né? Um conhecimento amplo aí da parte da física, dos princípios físicos da água e conseguir fazer a correlação desses dois.
para ver se vai dar bom. Porque não é porque a piscina, porque olha que piscina maravilhosa, que é pro seu filho. Ainda tem isso, né? Você, às vezes, chega lá na clínica, não, eu quero que o meu filho faça. Não, você tem que esperar a avaliação do profissional e ele tem que te dar um bom embasamento, uma boa avaliação e uma boa explicação. Exatamente. Parece que só Porque chega na clínica, vê aquela Se piscina, já for chega para colocar falando, num né? tanque de água, você coloca em qualquer lugar. É né? verdade. Porque o que acontece? Muitos pais não têm uma explicação, um embasamento, que ele sai convencido. E ele fala, pô, como é que eu vou pagar tanto nessa fisioterapia aí aquática? Porque não é barato o tratamento. Não, não é. Então tem que ter uma explicação. Porque, ó, o que vocês me perguntaram, é a mesma coisa? Se for a mesma coisa, por que você vai pagar 3 vezes mais caro naquela terapia? Exatamente. Para o terapeuta Exatamente. trabalhar na piscina, ele não tem que ser simplesmente um fisioterapeuta. Ele tem que se especializar na área. E não é só uma pós-graduação. Ele tem que ter o certificado de todos os cursos bases ali para você ter esse entendimento, esse conhecimento para trabalhar na água. Porque a responsabilidade é enorme. Nossa. E agora a gente sabe, gente, fica atento. Tem que ficar. Tem que ficar. E Tem sabe o porquê do valor também, né? Sim, Porque exatamente. entra aquela questão que você falou, ai, por que se paga tão caro numa fisioterapia aquática? Tá aí, já Às explicado vezes, o porquê, meninas, né? o que acontece? O próprio médico, né? E não é nem por mal, mas é uma área que ela não é tão falada ainda, infelizmente. É. Então, o médico faz o seguinte: hidroginástica, é na piscina, às vezes é a mesma coisa. E não é bem assim. A hidroginástica, quando eu vou falar dessa diferença, porque muita gente não sabe. Eu também não fazia ideia. Eu, menos ainda. Olha E ainda só. falei pra Bruna, falei, não quero saber, porque eu quero realmente aprender ali na Legal, hora. legal. Realmente. A hidroginástica, ela é realizada por profissionais educadores físicos. Que tratam de pessoas típicas que não têm nenhum tipo de doença, nenhuma alteração assim específica musculoesquelética, nada que leve fora dos padrões de saúde. Tá ali para prevenção, vamos colocar ok. assim, Uhum. ok? O fisioterapeuta, ele já passou dessa parte da prevenção, ele tá reabilitando. Ok. A diferença, prevenção, reabilitação. Tá? Para você reabilitar, você tem que ter todo o conhecimento do corpo humano, todo o conhecimento da neurologia. Eu falo com os meus alunos, eu dou aula na faculdade há 5 anos, né? Lá na parte de neuropediatria. Quando os alunos chegam para mim, às vezes falam assim, Pro, eu não gosto da neuro. Eu falo, você nunca mais repete isso. Porque eu falo assim, para você ser um bom fisioterapeuta, não importa se você vai especificamente para a área de neuro. Todo profissional da área da saúde tem que ter um ótimo entendimento do sistema nervoso central, da neurologia. É. Porque se você não entende seu corpo, né, o corpo ali do paciente, você não consegue trabalhar na área da cardio, da orto, da estética, do que for. Trabalhar na área da saúde, você tem que ter um conhecimento fisiológico. E aí fica o alerta para os pais, tá? Vai conversar com o profissional, ele tem que te explicar. Totalmente, né? Totalmente. O porquê, é claro que ele tem que facilitar essa linguagem, né? Se ele começar a falar em termos técnicos, fala assim, olha, eu não entendo da forma que você fala. Não tenha vergonha. É seu filho. Fala é minha seu língua. direito. Exatamente. Fala a minha língua. Porque quando a gente dá aula, a gente explica para os alunos que tem essa diferença. Né? A gente deixa isso claro. E às vezes eles têm que ser relembrados quando se formam. Sim. Né? E tudo bem para os pais. Né? E tudo bem, às vezes os pais estão naquele período um pouco mais sensível, acabou de ter um diagnóstico, aí você vai falar aquele monte de palavra difícil, ele vai falar, meu Deus, e agora? Piorou Aí vai tudo. sair dali Né? tentar procurar no Google, vai ficar E mais confuso vai ainda. ficar mais confuso. Só vê desgraça. Quando você dá Só. um... Exatamente. Só vê. Então, meninas, deixando claro, né, em relação à pergunta da Bruna, tem diferença. Tem. Fisioterapia aquática da motora, uma substitui a outra? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Posso dar um outro exemplo? Pode. Claro. Então vamos lá. Dentro da água, a gente tem a diminuição da ação da gravidade. Isso, também. Que conta a favor, né?
Não necessariamente. Não? O que acontece? Tudo depende do objetivo. Tá. A gente tem ali a diminuição da gravidade. Isso não quer dizer nem bom nem ruim. A gente tem a diminuição da gravidade. Aí, como esse profissional vai trabalhar? Como o corpinho do paciente vai agir? Eu posso dar um exemplo Pode. pra você? No caso do meu filho, Tá. o Otávio, ele tem mielomeningocele. Certo. O que faria de diferente a fisioaquática pro Otávio ali? Comparado com a motora. Isso, comparado com a Tá. motora. Teve uma vez até que você me perguntou, Bruna, para trabalhar até com os equipamentos, que daqui a pouco a gente vai falar dos equipamentos, os acessórios e tudo mais. Para ele andar. Aí eu peguei e te expliquei. Eu falei assim, Bruna, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? O Otávio é uma criança. Ele tem mais tecido de gordura do que massa magra, pesada. É verdade. Ele é pequenininho. O que isso quer dizer? Por conta do empuxo, o que é o empuxo? A força de baixo para cima. Essa criança tende a flutuar. Você já viu aqueles vídeos daqueles bebês que os educadores físicos jogam Joga. aqueles bebês? Ele vai. E eles saem porque eles têm mais tecido de gordura em relação ao empuxo. O que vai acontecer? Essa criança tende a flutuar. Aí pensa comigo, se essa criança tende a flutuar, não faz sentido, por exemplo, eu ficar andando com essa criança na água, mesmo com os tablados, porque ela vai estar um pouco mais leve. Porque para eu conseguir fortalecer os ossos e o músculo, eu preciso ali de contrapeso da ação da gravidade. Então, é muito mais benéfico eu trabalhar o fortalecimento, ok, em solo com a ação da gravidade, ok, e dentro da água eu trabalhar mobilidade, eu trabalhar estimulação sensorial, eu trabalhar movimento, independência. Ah, sim. Né? Então, eu vou pegar todos aqueles estímulos dos princípios físicos da água e vou usar a favor desse meu objetivo, mas tendo o bom senso de entender qual que é a condição músculo-esquelética dessa criança e o que eu vou fazer, né? Porque não faz sentido eu pegar uma criança piquititica e encher ela de boia. É verdade. Porque às vezes tem muita mãe que fala, quer usar colete, quer usar isso. E aí você tira a ação da água. Exatamente. Perfeito, Thaís, perfeito. Você tá tirando a ação da água. Então, se você tá levando a sua criança para fisioterapia aquática, o que vai acontecer? E aí o profissional tá enchendo de boia, desconfie. Preste atenção, hein? Gente, Desconfie. olha quantas dicas, vão anotando aí. Vão anotando. Ficam atentas. Exatamente, porque tira a ação. É claro, né, meninas, que vai depender do diagnóstico da criança. Isso. Para uma criança com uma alteração comportamental é uma coisa, para uma criança PC, né, com paralisia cerebral é uma outra coisa. Então, a gente tem que analisar. Cada caso é um caso, Sim. tá? Sim. E falando dos equipamentos, não falando de órteses, falando dos equipamentos da água. Da água. O que vai acontecer? A gente tem a densidade, né? A gente tem a densidade da água, que é meio que o peso da água, tá? E dos equipamentos. Sim. Então, o equipamento um pouco mais pesado, por exemplo, mais denso, um chumbo, ele é usado na piscina mais para estabilizar. Agora, um espaguete, sabe o famoso espaguete? Sim. Os Todo coloridos? convencional. Ele é um mundo equipamento extremamente pesado dentro da água, porque ele é mais denso, ele faz mais contra-força contra o empuxo. É isso mesmo. Então, isso também tem que ser analisado. Eu não posso usar um monte de espaguete para uma criança pequenininha, senão a criança vai ficar para fora da água. E lembrando, se é fisioterapia aquática, a gente tem que usar a água para trabalhar. Uhum. Se essa criança, por exemplo, tem aqueles tapetes que fica na água, você pode usar um pouquinho, mas se a criança for ficar 30 minutos em cima do tapete, meu amigo, faz na fisioterapia motora.
Ai, Nossa, é que é pra trabalhar o equilíbrio. Trabalha o equilíbrio lá, meu amor. na sabe? esteira, põe pra andar na esteira. Então, não, tem coisas assim que não faz sentido. É esse equilíbrio que eles têm que ter, não É é? fisioterapia aquática. Claro. É dentro da água. É dentro dentro da da água. água. Porque assim, qual que é o conceito de fisioterapia aquática? O conceito de fisioterapia aquática é os princípios físicos da água, que eles são utilizados a partir do momento que o indivíduo ele está em imersão. Isso, faz todo Né? sentido. Exatamente. Vou dar o exemplo para vocês de uma criança com paralisia cerebral. Né? E o nome já assusta. Imagine a mãe chegando com um diagnóstico desse. O meu filho tem paralisia cerebral. Será que o cérebro dele vai ficar parado? Vai morrer. Meu Deus, será que ele vai... Nada mais vai funcionar. Né? Será É. que... O que vai acontecer? O que vai funcionar dele? E não é bem assim. O conceito de paralisia cerebral são microlesões no cérebro. Mas essas lesões, elas não são progressivas. Elas vão permanecer. Porém, aquela sequela, ela vai acompanhar a criança para o resto da vida. Doutora, uma pergunta. Nesse Sim. caso, a plasticidade neural funciona ou não? Ou só Então, para casos de AVC, essas coisas? é que o que acontece? Você tem uma lesão crônica irreversível. Então, o que lesou ali não vai reverter. Não faz conexão. Eles não fazem conexões. Não, porque o que vai acontecer? Na maioria das vezes, você tem uma alteração do tônus. O que é o tônus? É o estado de contração mínima ali do seu corpo. Então, por exemplo, essa questão da gente estar aqui sentado e controlando aqui o corpo é o tônus que mantém a gente aqui sentado e tendo esse controle de tronco. As crianças, a gente tem, vamos colocar assim, tá? A gente tem um botãozinho lá no cérebro. E esse botãozinho tá quebrado. Ele vai estar alterado pro mais. Então, a gente tem alguns tipos de alteração nesse botãozinho, quando a gente tem essa lesão no cérebro. A gente tem o aumento, que é a espasticidade, que é aquela criança que fica toda dura. Uhum. Isso. Sabe? A gente tem a discinesia. O que é discinesia, Michele? Traduz. São movimentos involuntários, que a criança que mexe o Eles braço ficam muito- para um lado e para o outro, tá? A gente tem a ataxia, que são aqueles movimentos que pode comparar a um tremor. E a gente tem a junção delas, né? A gente tem aquelas crianças que pode ser um pouco mais grave, que é junto com alguma outra patologia, que daí ela apresenta uma hipotonia. O que é uma hipotonia? Aquela criança toda molinha, Olhinha. que não segura nada. Né? E diante disso, o que vai acontecer? Aí é necessário o uso de órteses, né? De dispositivos para manter e retardar qualquer processo de encurtamento, de deformidade. A gente tem que pensar ali no futuro, no prognóstico daquela criança, né? Então, um profissional na área de neuro já vai pensar assim: a gente tem que entrar com a órtese, porque a gente tem alteração no tônus. Essa criança, o tempo inteiro, ela vai estar com a articulação fora ali dos padrões fisiológicos. O corpo vai entender o quê? Nossa, tá desse lado, então eu vou me manter desse lado. E aí ele vai encurtar, ele vai ter uma rigidez e ele vai ter a tal falada deformidade. O que é a deformidade? Ela é essa alteração ali articular que vai consolidar fora dos padrões fisiológicos. Isso é uma deformidade, a gente luta para evitar e retardar todos esses processos. Aí que entra as tão famosas AFO rígida, AFO articulada, AFO semi-articulada. Por exemplo, uma AFO rígida, né, que é a botinha. Esse modelo aqui, pessoal. ó. Esse aqui era do Otávio quando ele tinha 7 meses de fofo, vida. gente. A órtesezinha dele. Essa AFO rígida que a gente tem aqui, normalmente a gente vê muito em criança que é cadeirante, mas ela não serve só para criança que é cadeirante. Cadeirante. Ela serve para aquela criança que anda, né, que deambula e que não faz o movimento de levanta e abaixa o pezinho, vou falar assim. Porque se ela não levanta e abaixa o pezinho, não adianta ela usar a articulada, porque a articulada vai ajudar na função.
Então não adianta que você fale assim, pô, mas eu quero que meu filho use articulada, mas se ele usar articulada, ele não vai andar. Você quer que seu filho ande ou não? Aí tem que ser a fixa. Ou às vezes você fala assim, eu vou numa festa, eu não quero que o meu filho use essa botinha, ela é tão feia. Tá bom, mas se seu filho não usar a botinha, o seu filho vai ter uma deformidade. É melhor ele usar a botinha ou ele ser Ele tá deformado? bonitinho, é. E que não é feia, né, gente? Não é feia, gente. Olha que Vamos. bonitinha. É uma toda gracinha. personalizada. Por favor, exatamente. mães. E é tudo. E o preconceito, pessoal, está na própria família. É, tem bastante. A viu? criança, para a criança, tá tudo bem. Uma coisa que eu tava conversando aqui nos bastidores é que às vezes as questões estão mais com as famílias do que com a criança. Exatamente. Exatamente. Né? É completamente. Exatamente, porque às vezes você chora, você vai se desesperar, ai, porque ela é assim, é assado. Tá tudo bem, pra ela tá tudo bem. Não tá tudo bem pra você. Porque esse é o normal pra ela, né? Ela acabou Esse é de o normal chegar e tá tudo dela. certo. E tá tudo certo, e ela é muito feliz assim. Né? Então, às vezes, a criança, ela vai ser reflexo dos pais. É. É isso mesmo. Sim. Ela vai sentir o que esses pais sentem, né? Ela vai agir como esses pais agem com elas. Então, é por isso que nós, profissionais da área de neuro, temos que abraçar a família. Se a gente não tem a família com a gente não tem o paciente. É, até mesmo se torna uma questão delicada, né? Quando você tá ali com o pai, com a criança, que você tá vendo qual que é o diagnóstico, que ele vai precisar ou não. Tem pessoas que ficam até meio assim de falar, ó, seu filho vai precisar de uma órtese, porque já capta aquela sensação que os pais não vão aceitar, né? De usar uma órtese. Meu Eles filho já vai dão usar indícios, isso? né? de Já que dá não vão indício, aceitar. então vocês ficam até com jogo de cintura ali para poder passar essa informação, né? Falar, olha, pai, para trazer melhor qualidade de vida ali para o seu filho, ele vai ter que usar uma órtese que é confeccionada assim, vai ter que deixar ele assim. Encontra realmente essa dificuldade de passar essa informação? É que, na verdade, eu sou muito bem esclarecida, né? Eu acho que eu sempre tenho uma boa conversa com os pais. Nem sempre eles aceitam e tudo bem. A gente tem que dar o tempo deles. É. A gente tem que dançar conforme a música. Tem muitos profissionais que, se você encontrou profissionais assim, Bruna, infelizmente, assim, foi um erro do profissional. A gente não pode ter medo. Foi. A gente tem que acolher. Já chegou com os 2 pés no peito, assim, ó. Seu filho vai ter que usar a órtese, porque senão o pé dele vai ficar torto. O que acontece? Por muitas vezes, quando chega uma criança na clínica, eu já entendo o que vai acontecer futuramente. Só que eu quero entender primeiramente o que esses pais estão pensando. Porque eles ainda estão na esperança, eles estão na expectativa. E quem somos nós? A gente tem que tomar cuidado. Porque a gente tem que ter empatia. A gente tem que... a gente é da área da saúde, né? Tem que ter essa parte humanizada. Então, por mais que a gente saiba, já não basta outros profissionais que passaram na vida daquelas famílias que deram aquele diagnóstico, tipo, ó, é isso. Se vira, vai. Seco, curto e grosso. Basicamente, Como é que esse pai isso, sai né? dali sem orientação, E sem aí eu um te falo, rumo? tá errado? Pra mim tá. Tá. Pra mim tá. Ah, claro Porque que tá. falta empatia, falta essa parte né, humana que não é que Acolhimento. você tem que ficar de mimimi. Não, calma aí. Não seria interessante a gente chamar um psicólogo, alguém para conversar, entender? Quantas e quantas mães chegam lá na faculdade, porque na parte que eu dou aula com os alunos do último ano. Então, lá a gente tem a parte prática, então eu faço toda uma questão social, que tem os atendimentos desses pais de baixa renda, e eles chegam bem ariscos comigo, achando que eu sou mais uma. Imagino. E aí, eu já levo várias patadas de começo. Claro, Várias. eles estão Coitada da cansados também de Michele. apanhar, né? Mas Tudo coitada. bem. E aí, quando eles me conhecem, nossa, eles se tornam muito gratos, porque às vezes não é nem pelo tratamento, né? Eu vou trazer uma pergunta que a gente teve aqui nos bastidores que eu achei extremamente bacana da gente trazer aqui para nossa conversa. A Bruna me trouxe o seguinte, falou assim, Michele, você acha que vale a pena 30 minutos ali de terapia? Ou como assim 30 minutos? Ela, Boa! né? Bem lembrado. 2 vezes na semana. Aí eu falei pra ela assim, Bru, eu vou te falar uma coisa, né? Nesse meu tempo de formada,
me fez ter visão de muita coisa. Antes eu também pensava, mas por que que essas mães são tão gratas a mim? São só 30 minutos, né? E aí eu falei assim, Bruna, a gente tá fazendo eles terem uma rotina. Tomar um banho, se arrumar, escolher uma roupa para ir para físio, ver o fisioterapeuta andar no Atende. Tem crianças que adoram andar no Atende. Sensacional. Ou, né, vai andar de metrô, de ônibus, ela sai de casa. É. A mãe deixa a criança um pouquinho, 30 minutos, ela vai tomar um café. Exatamente. Ela vai no Ela banheiro. respirar. Ela vai Ela vai olhar viver. pra ela. Respirar e tudo bem. É. Nossa, mas é seu filho, você não pode sentir isso, é sua obrigação. Não, você é um ser humano. Exatamente. Você tem todo o direito de falar assim, essa minha rotina é difícil pra caramba. Eu queria não viver isso? Sim, não queria, porque quem quer ter um filho com algum tipo de alteração, ninguém quer. Ninguém quer. Ele vai deixar de ser amado? Nunca. Que nem eu tava falando Não com a Thaís. vai. Nunca. Mas é fácil a rotina? Não, e você Não. tem que falar que não é. E ninguém tem que te julgar por isso, porque ninguém tá na sua pele. É. Né? Porque a sua vida vira de cabeça pra baixo, né? O que vai acontecer? A sua vida não existe mais. A sua vida é a vida do seu filho. É levar ele pra terapia, é ficar pensando como a sociedade vai aceitar, é o que vai ser do futuro dele, É exame, é o consulta seu, médica. até o seu casamento. Exatamente. E lembrar que muitas vezes, como no meu caso e no da Bruna, nós temos outros filhos, nós temos família, nós temos um marido, nós temos outras coisas. Exatamente. Então, assim, é conciliar tudo isso, não como é que diz? Egoísmo nosso. É porque nós somos de carne e osso. Beliscou na gente também dói. Dói. Então, assim, é muito fácil muita gente, às vezes, romantizar demais ou também trazer uma carga muito negativa para isso. Não, nós somos seres humanos e a gente tem que se superar a cada dia pro melhor, para os nossos filhos e tudo, mas é pesado. É porque hoje a gente. Que bom, né? A gente tem toda essa questão de levantar a bandeira, de várias questões, e autismo, e as pessoas estão olhando melhor essas crianças neurotípicas, né? Tá tendo mais inclusão. Mas daí, o medo dessa família de ser julgado pela sociedade é maior. Mas... É minha obrigação. Não, mas será que ele não vai mudar? Ele tem que mudar, ele tem que seguir o padrão. Né? Então, assim, gente, a carga em cima dessas famílias, por muitas vezes, eu me emociono, porque eu sendo coordenadora da clínica, essa clínica que eu trabalho, a RNA, eu sou coordenadora há 2 anos, mas eu trabalho lá há 7, né? Até então eu entrei como fisioterapeuta. Então, eu tive todo esse processo de primeiro terapeuta e depois ir para a área da coordenação, que para mim foi uma honra, né? E às vezes eu fico, a Bruna sabe, eu sento lá no sofá com os pais, eu converso, eu quero estar ali, né, no meio mesmo da bagunça, querendo entender. Porque, cara, que nem eu falei, eu fico muito emocionada, porque eu sei o quanto que essa família sofre. A criança, ela não tem noção do que está acontecendo. Mas essa família, às vezes, está completamente desestruturada. E a clínica, ela vem para poder abraçar, né, Michele? Porque quando eu entrei lá na RNA, eu me senti assim, abraçada. E eu sinto que ali todo mundo é parte da mesma família. É a mesma situação, né? Então, assim, eu também só tenho a agradecer vocês lá, né? Tanto a RNA, a você e a um todo lá. Então, assim, eu queria que todas as mães, né, tivessem esse privilégio que eu tenho de estar ali junto de vocês, de ter a oportunidade de ter pessoas Sim. qualificadas com o conhecimento Sim. que você tem, né? Sim. A ideia seria essa, assim, eu queria que todo mundo Mas pudesse sabe, compartilhar. Bruna, eu nem falo que é questão de conhecimento. Imagina, eu tenho muito que estudar ainda na vida. Né? Eu falo para os meus alunos, uma coisa que eu falo para eles que não tá no livro, não tá em artigo científico, tá no coração. Nossa, é verdade. Hein? A Michelle é demais, É. cara. Ela é fora da caixinha. Gente, eu tava falando lá nos bastidores. A gente tá apaixonada. Eu tô apaixonada por essa mulher, cara. Porque, assim, olha, é muito conhecimento e é um conhecimento humano. E é isso que faz diferença. E detalhe, Você fica ela é emocionada. assim no dia a dia. Eu convivo acredito. com ela. Porque ela fica emocionada em falar desse cotidiano. Sim. Só que o emocional dessas famílias
é muito maior, não é? Sim. Então, o quanto essa família realmente não sente acolhida, e aquele momento é muito especial, porque às vezes, esse momento com você é o único momento de carinho ou de atenção que às Sim. vezes essa família pode ter, Ó, essa mãe pode ter. exatamente. Hoje mesmo, eu cheguei, né, com a cabeça a mil na clínica. Aí eu tenho que fazer um monte de coisa, hoje eu não vou parar pra nada. Aí chegou uma mãe e falou, Michele, você pode falar comigo? Eu, claro, agora! Vamos lá! E eu fiquei mais de uma hora com ela na sala. E aí eu me realizo, assim. É uma coisa que eu nunca busquei, né? Mas que me envolveu tanto que eu falo que cada família, cada criança faz parte, assim, da minha família, né? Eu considero todos, assim. E eu não sei explicar, né? Nunca foi algo que eu sonhei pra minha vida, mas que hoje me completa, né? Me transborda, assim. É muito Realmente, bom eu ouvir. não vivo sem isso, assim. E eu gostaria que realmente, né, os profissionais tirassem um pouquinho desse negócio de ser sistemático, do tratamento robotizado e agir mais com o coração, né? Quando eu atendia, quantas vezes eu chegava assim na criança, meu, hoje você não tá afim, né? Ai, não tô, então não faz. Então, vamos, sei lá, fazer outra coisa. E tudo bem, a criança é um ser humano. Ela fica de cansada. saco cheio. É o que eu tava falando com vocês nos bastidores. Enche o saco fazer fisioterapia, né? É. Lembra? Uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Isso é uma visão minha, né? Que eu tava falando para as meninas, que para mim tem muita diferença entre o que era o brincar Isso. e o lúdico. Pais, fiquem de olho nisso. Brincar, a gente brinca em casa. Trazer algo lúdico é obrigatório a uma criança. A hora da terapia é hora da regra, é hora da gente atingir objetivos, realizar condutas. E não tem que ser um saco para a criança. É. Aí o terapeuta tem que rebolar para ser lúdico e fazer a criança entrar nos trilhos. É Fazer claro acontecer, não é? que cada caso é um caso. E como o terapeuta vai conseguir isso? Conquistando a criança, conhecendo a família. Tudo começa a partir de uma avaliação. Anamnese que fala, né? Exatamente. Então, se você não conhecer o ambiente familiar, esses pais, né, cuidador, vó, trazer todo mundo para você, a gente tem que trabalhar em conjunto. A equipe multidisciplinar, a família faz parte. E se a equipe multidisciplinar não traz esses pais, ela tá errada. Tá tudo errado. Né? Então, o principal que eu quero trazer hoje aqui para essas famílias é ampliar o campo de visão. Seu filho tem um diagnóstico neurotípico, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, no fundo não tá tudo bem, mas A gente finge que tá tudo bem. exatamente, mas hoje a gente tem profissionais capacitados para tratar, Tem. né? A gente tem esses profissionais. E a gente tem que pensar o seguinte: não é buscar padrões normais, padrões típicos. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Tem que trabalhar primeiro com a aceitação. Trabalha Isso. primeiro com você. Se você não trabalhar a aceitação, seu filho não vai ser tratado. Não Você vai mesmo. piorar a situação do seu filho. Porque as suas frustrações, você vai depositar no seu filho. Exatamente, vai negligenciar tudo que ele precisa. E aí, cada vez você vai piorar o diagnóstico dele. O que era uma coisa pequena se torna uma coisa grande. Porque são as suas frustrações no seu filho. Porque você também tá doente do seu emocional. Fazer terapia, né? Aí que Sim, entra a terapia, né? É o que nós falamos no episódio passado. Os pais também entenderem que eles precisam de ajuda. E que essa criança, é claro que nenhum pai pediu ou quer. É difícil aceitar um diagnóstico de uma criança atípica. Mas essa criança também não pediu para nascer desse jeito. E nós, nos primeiros anos de vida, e muitos casos até o fim da vida, somos avós e a extensão dessa criança. Então a gente precisa aceitar. Precisa entender que a gente... É fácil? Não é Não fácil. é, mas a Não. gente precisa ter um jogo de cintura ali. Exatamente, Que a porque gente... ela depende de você. Só que Exatamente. assim, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque ela depende de você que você vai esquecer de você, Exatamente. Isso é muito importante. né? Importante. Você ali é uma mulher linda, é uma esposa, é uma tia, né? Uma futura avó. Você também tem um papel nessa vida. Claro. Não é só mãe do João, do Pedro. Não é a mãe. Quem é você?
né? Faz quanto tempo que você não passa uma maquiagem? Não se arruma, não vai pra academia. Se você não tiver saúde, você não vai cuidar do seu filho. Não é verdade? É verdade. Então, assim, você tem que pensar em estar saudável fisicamente, emocionalmente. Se você ama de verdade essa criança, é a melhor forma de conseguir tratar ela da melhor forma. Porque Corretíssimo. não é, se você tá doente, essa criança, você vai deixar ela mais doente Mais ainda. doente. Você vai deixar aquele problema dela é virar uma bola de neve. Só que daí, com isso, é o que eu falei. Infelizmente, além de não conseguir tratar seu filho, você vai acabar com o seu casamento, Exatamente. você vai acabar com as suas relações com a sua família, porque eles não entendem o diagnóstico do seu filho. Sim. Aí é um efeito dominó, né? É só... Aí você vai começar a fazer o quê? Se excluir da sociedade. Aí eu não vou sair, não, porque ninguém entende. Quando eu saio, o Joãozinho age assim, assado, e eu não tô bem, né? Não tô com a cabeça muito boa, então eu prefiro ficar em casa. Você É tá bem assim excluindo o seu mesmo. filho. Sim, vai entrando num Exatamente. buraco que depois Você você tá não se sai mais. excluindo. E quem tá ao seu redor não vai aguentar. Vai Não sair vai fora. aguentar mesmo. É. E aí você vai culpar o outro. Olha só, tá largando tudo nas minhas costas. Não, você tá levando tudo nas costas. Nossa, que mundo de informação, hein, Michele? É muito Nossa, complexo. complexo. E tem uma outra coisa também, né, Uhum. que você havia falado que eu até então não sabia, Aham. né, que é aquela que é o estudo, né, para as crianças com TEAs aí, né, que tem a questão aí da fisioaquática, da fisioaquática para as Da parte crianças com TEA. sensorial? Isso, Ah, tá, legal. Eu exatamente. acho que é bem interessante a gente abordar essa questão, não só da criança com alguma lesão neurológica. Isso. Tá bom, seu filho nasce, né? Tem um diagnóstico de uma alteração comportamental. Aí você fala, tudo bem, psicólogo, PP, equipe multi, chega na hora do físio. Fisioterapia pra quê? Isso. Pra quê? Meu filho não precisa disso aí, não. Pra que fisioterapia motora? Coloca outra fono aí, coloca outra PP, outro psico. Não precisa de físio, não. Ele anda, É. ele funciona, ele faz É as muito comum, coisas. né? Eu ouço isso todo dia. E aí, a gente parte dos princípios fisiológicos, Sempre. ok? Lembrando e voltando da parte lá do cérebro, de todas essas alterações. Essa criança que tem uma alteração comportamental, todas elas possuem uma alteração sensorial. O que vai acontecer? Essa via sensorial, ela anda junto com os movimentos. Então, a mesma via cuida dos movimentos e da parte sensorial, tá? O que isso quer dizer? Quando você tem um problema na parte sensorial, automaticamente você tem na parte motora. Quando você tem na parte motora, automaticamente você tem na parte sensorial, porque uma anda juntinho com a Com a outra. outra. Então, o que isso quer dizer? A criança, por exemplo, autista a longo prazo, ou nem sempre a tão longo prazo assim, começa, por exemplo, a andar nas pontinhas dos pés. Aí você pensa, vou pôr uma órtese. Não! Não é um problema motor. É um problema, é uma alteração sensorial. E aí entra o fisioterapeuta para fazer todo o trabalho no corpo dessa criança sensorial para que ela possa melhorar a propriocepção. O que é a propriocepção? É a consciência do corpo no espaço. A gente tem que fazer todo esse preparo da consciência do corpo no espaço com questões funcionais. A criança anda, a criança se mexe, mas ela não consegue segurar um copo. A criança, ela é, entre aspas, estabanada. Ela cai. Ela tá deixando tudo cair, ela não consegue se concentrar. Porque a parte sensorial está desregulada. Nossa, uma coisa tá ligada na outra, né? Tá. Gente. Ele tem, mas não consegue usar. Então, o que adianta ele ter? A gente precisa desse profissional. A gente precisa do fisioterapeuta. Então, no começo, isso era confuso para muita gente, até para alguns profissionais. O que eu vou trabalhar com essa criança? Ele faz tudo. Calma. Você percebeu que ele tem uma leve hipotonia, uma leve
hipermobilidade, né, ali articular. Por quê? Né? A hipotonia, gente, é quando a criança é mais molinha, porque ele tem essa alteração sensorial e isso faz com que ele tenha, às vezes, um leve atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Ele não vai correr igual as outras crianças, ele não vai pular igual as outras crianças. E isso causa alterações musculoesqueléticas, que a longo prazo vai prejudicar a criança nas atividades de vida diária. Né? Nossa, interessante. Então, as coisas são muito mais amplas do que as pessoas imaginam. Por isso que tem esses profissionais que estudam, né, como nós, anos e anos e anos para a gente conseguir dar um tratamento correto. É Tá? muito importante. Exatamente. importante. Só que é aquele negócio, né? Infelizmente, nem todo profissional é didático. É que nem aquele professor que só lê slide. Quem nunca teve? Muitos! Ai, meu Deus do Quem céu. nunca teve um época de professor que só lê faculdade. slide? É A gente verdade. também tem um profissional que só lê slide lá. Sim. Vamos, né? Fazendo ali só para as pessoas entenderem. O que isso quer dizer? Que às vezes aquele profissional, como o professor que lê slide, é bom pra caramba. Ele tem um currículo bom, mas ele não sabe pôr em prática. Não tem uma boa didática. Você tem que ter didática. Sim. Conheci vários. E desse outra percurso. coisa importante, eu falo, porque eu pego de base os meus alunos, tá? Uma pessoa tímida não quer dizer que ela não é capacitada, introspectiva. Ela pode falar baixo e falar o suficiente. Tem muita gente extrovertida que não sabe se colocar, tá? Então, né, se tiver algum aluno, alguém em formação estiver ouvindo, falar, ai, às vezes, né, eu tenho vergonha. Tudo bem, isso é segurança. Com o tempo, você vai pegando essa segurança. Mas você tem que saber dialogar com esses pais. Porque senão você nunca vai se destacar, você vai ser mais um. É. E você nunca vai fazer a diferença na vida dessas famílias. Quando os alunos passam comigo, eu falo assim para eles, vocês não vão sair daqui da faculdade, né, de fisioterapia especializados em neuropediatria. Isso não existe. Quer aprender neuropediatria de verdade, você vai sair daqui e vai fazer uma pós-graduação. Não é comigo que você vai aprender. Aqui você tá tendo uma vivência. Curta e grossa. Eu sou. A realidade. É Eu sou realidade. bem direta. É isso. E aí eu falo assim, aqui você vai aprender a ser um profissional, a ser a ter empatia, a olhar Humano. para a família. Quando o meu aluno às vezes pega assim, ó, aquele monte de papel e fica olhando pro paciente, aquele monte de papel, cata todos os papéis, fala, você vai olhar pro paciente. Porque falta isso, gente. O olhar, não é? Falta o olhar. Quantas vezes eu vi os pacientes falando, eu quero ficar só com a Michelle. Tipo, gente, eu não tenho nada demais. Às vezes, Tem assim, o acolhimento. sabe? Às vezes, assim, às vezes a pessoa tinha um currículo até melhor que o meu. Mas, pô, eu olhava pra cara dela, assim. Eu quero a Michelle. Nossa, tinha um senhor que eu atendia na RNA. E aí era muito engraçado. E o pessoal sempre falava assim pra mim, Michelle, você é muito palhaça. Eu falava assim pros meus pacientes, eu sempre vou ser. Sabe? Porque eles merecem. Aí tinha esse senhor de uns 70 anos, que toda vez que eu atendia ele na piscina, eu era automático, eu cantava a música do peixinho, né? Aí teve um dia que eu falei, ai meu Deus, eu tenho que parar, ele vai achar que eu sou louca. Eu tô lá, vamos lá, seu João. Ele, hoje você não vai cantar a música do peixinho? Tá vendo? É o diferencial, é o seu diferencial. Exatamente. Então, assim, sempre que eu atendia, era um momento de muita felicidade. Eu falava assim pra eles, do mesmo jeito que eu trato vocês, vocês me tratam. É uma Porque às vezes troca, eu vou recíproco triste ali. e vocês tiram um sorriso do meu rosto. Quantas vezes, às vezes na RNA eu chego, eu tô triste, né, alguma questão pessoal. E aí, por exemplo, muitas vezes eu chego, o Otávio tá lá, bom dia, Otávio, né? Eles, ai, não sei o que lá, bom dia, tia Michelle. E aí eles vêm, dão um abraço e pula e brinca. E você esquece dos seus problemas. E tira foto, que a Michelle gosta de tirar foto e fazer vídeo. Percebi. É com a Michelle. Exatamente, porque eu acho que assim, tem momentos que a gente tem que registrar mesmo, a gente tem Tem. que mostrar, né? A gente tem que sair da mesmice. Até para os pais, no começo os pais ficam meio envergonhados, mas a gente tem que sair, porque aquele cotidiano, aquela rotina é tão pesada, é tão dura.
né? Que nem a gente foi... Você tava no dia que a gente colocou as fitinhas nas escadas? Tá, eu cheguei, vocês estavam terminando. Eu parecia uma maluca, coloquei música, eu falei, vamos todo mundo colocar fitinha pra festa junina. E é sobre isso, sabe? É uma coisa simples. São gestos simples, são detalhes que fazem grandes Muita diferenças. diferença. Muita Toda diferença. a diferença, na verdade. Né? Toda a E diferença. a Bruna vê o quanto que no dia a dia não é fácil lidar com pessoas. Você nem sempre vai agradar todo mundo. Às vezes você pensa assim, eu vou parar de fazer, porque sempre dá briga, dá errado. Aí eu acordo e falo assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Vai dar briga eu querendo fazer ou não, então eu vou fazer. Vai fazer. Porque é pras crianças. Exatamente. É por eles. Entendeu? E tá certo, é Tá exatamente isso. certo, tem que seguir. Vamos voltar àquele assunto, você estava falando dos acessórios, aí você falou das órteses, né? Aí ficou também aquela questão sobre o uso do sling, Michele. Tá. Uso do sling. Quando é indicado? Ou você pode dizer para quais pacientes são indicados e no que ele pode ajudar, Tá. né? Vamos lá. É uma pergunta assim que ela pode ser muito ampla, tá? Mas eu vou tentar especificar. O que é o sling, né? Isso. O sling, ele é uma fita elástica, tá? Que você prende ali na parte do quadril do paciente e ele vai envolver no formato de um 8 cada perninha da criança. E o que vai acontecer? Ou ele vai rodar externamente ou internamente. Normalmente, o sling é usado quando a criança tem um comprometimento ali de membro inferior de rotação do quadril. Aonde a criança, só as órteses não são suficientes para alinhar, né, para os padrões fisiológicos as pernas dessa criança. Então, foi indicado o uso de órteses, né? As botinhas. Mesmo assim, Michele, a minha criança tá andando lateralizando os pés. O que a gente faz? A gente traz o sling para fazer essa volta em 8 e alinhar esses pés. E tem a diferença, né? Quando você roda o sling para fora e quando você roda ele para dentro, né? Sabe dizer qual que é? Sim, da rotação que tá externa ou interna. Ah, Você tá. tem que fazer uma avaliação na criança, tá? E dentro dessa avaliação você vai entender se a necessidade é rodar o sling para dentro ou para fora. Parece que é só uma brincadeira, não é? Mas, olha, Mas muito não é, não. complexo. Não é, não. Foi até quando a Bruna chegou na clínica, a gente foi conversar, né? Eu ajudei na avaliação do Otávio. E o Otávio é um exemplo. Mesmo com as órteses, ele tem uma pisada bem lateralizada. E tipo, né? Que a gente fala aquela pisada, tipo, andando patinho, né? Pinguinzinho. Pinguinzinho, boa, exatamente. E a gente tem que trazer. É claro que não vai ficar 100%, porque ele não tem o levanta e o abaixa do pezinho. Porque a alteração que ele tem da mielomeningocele compromete a parte da inervação. Então, o que ele não tem inervado, não adianta estimular, porque ele não vai ter. É isso mesmo. Mas isso não impede o Otávio de ser super funcional. É uma criança que não tem, assim, comprometimentos cognitivos, assim. Ele acompanha bem as crianças da idade dele. É claro que nunca vai ser 100%, porque se você for pensar que é uma criança que tem algum tipo de alteração motora, ela vai ter sensorial, e isso vai dar algum tipo de atraso. Então, nunca é 100%. Ai, mas tudo bem, mas olha o amiguinho da idade. Tudo bem, mas ele tem uma alteração significativa motora. Não dá nem pra ficar comparando, Não né? dá. Mas uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado nessa questão de comparação. Ai, olha, fulano de tal tem olha, minha vizinha, menina, a filha dela tem autismo. Olha só como é e que ela faz isso, faz aquilo. Que mania da comparação, o meu gente. filho tem também. Aí você já sofre por antecipação, por causa do vizinho, da tia, de não sei. Aí já vem o preconceito, o seu próprio preconceito. Exatamente. E você quer fazer milhões de coisas dentro de casa, às vezes, pra tentar compensar isso, e você acaba, às vezes, prejudicando. Ou você tem aquela questão de comparar sendo superior. Ah, não, mas o meu filho é melhor.
Você vai buscar alguma característica que ele seja melhor, não é o alguma coisa. autismo do meu filho e compara o nome de algum artista. A pessoa quer tentar ficar se enganando, né, meu? Porque... E aí, não, o meu não é assim. Toma cuidado. Você pode machucar ali uma mãe, que realmente ali o filho dela talvez não é o mesmo grau do seu filho. Às vezes ela disfarça bem, às vezes ela tá conversando ali, ela fala que levou numa boa, mas dói, né? Então a gente tem que tomar muito os profissionais, né? Se tiver algum profissional aí ouvindo, toma cuidado. Eu sei que às vezes você pode lhe dar um diagnóstico, né? Eu acho que qualquer especialidade, toma cuidado a forma que você vai abordar essa mãe. Ah, não, mas ela é muito esclarecida, Michele. Ela entende bem. Ela é mãe. Uhum. Ela é mãe. Eu tenho conhecidos muito próximos que são da área da saúde, que sabe? E que dói, porque é mãe, é pai. Ali deixou de ser da área da saúde. É, verdade. Então você esquece casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então não é bem assim. Tem que ter cuidado. Porque às vezes você fala assim, não, eu vou lidar com essa pessoa aqui, ela é muito bem esclarecida. Calma, né? Vamos dar o tempo dela. Ah, Michele, não, mas eu não vou por esse caminho. Eu já tenho que falar logo como é que vai ser. Calma. Você pode destruir uma família, destabilizar uma família e a mãe nunca mais querer voltar no seu consultório. Você tem que conquistar, pegar a confiança, né? Essa mãe tem que se sentir segura. Por quê? Porque se qualquer outro profissional fazer alguma coisa ali que não tenha coerência e você não concordar, ela vai ter segurança em você. Agora, se ela não tiver, esquece. Você vai dar murro em ponta de faca e você vai se estressar muito com toda a situação. Além do que você pode traumatizar essa mãe, ela não querer procurar mais profissional Nunca mais algum. Aí ela vai procurar quando ela tá de saco cheio da criança, com 5, 6 anos. Eu não aguento mais a criança dentro de casa. E já tá um pouco até tarde, né? Porque poderia ter para algumas Sim. coisas. Às vezes nem tão tarde, mas aí o processo que você vai levar até essa criança adquirir tudo aquilo que poderia ter sido um pouco mais fácil, o caminho vai ser muito mais longo. Ou também os pais têm que tomar cuidado de, por exemplo, meu filho não faz isso. E ficar enfatizando, meu filho não faz isso. Olha que legal, mãe, seu filho conseguiu isso. Nossa, conseguiu? Sabe, vibra, estimula. Só enfatiza o que ele não faz. Só enfatiza o que ele não faz. Você parece que tá se alimentando da dor. Para de se vitimizar. Exatamente. Chega. É o que eu falo para um monte de mãe que me procura. Inclusive, essa semana, uma mãe que, por incrível que pareça, o filho dela tem mielomeningocele, hidrocefalia, tem as mesmas coisas que o Otávio tem, o filho dela também tem, né? E ela mandou um WhatsApp para mim, assim, bem emocionada, né? Porque até o nível de lesão dos dois são iguais, né? E hoje ela observa o Otávio com uma evolução muito grande, que o filho dela não tem, né? E isso mexeu muito com ela, né? Porque ela falou, por que o Otávio tá assim e o meu filho não, né? Aí entra aquela questão lá, será que o filho dela estava sendo bem assistido? Com terapeutas realmente que ali, preparados, né? Preparado. Aí, logo, óbvio que se observa que Ou não, eram né? só terapeutas que liam slides. Basicamente isso, né? Aí eu falei pra ela, olha, hoje o Otávio tá desse jeito porque eu busquei esses caminhos pra vida do meu filho, porque infelizmente o poder público não oferecia de jeito algum uma reabilitação adequada pro meu filho, Michele, né? Então, o que eu vi, né? Eu fui estudar, fui buscar e eu realmente percebi que a criança com mielomeningocele no estado do Otávio poderia sim ter muitas evolução, poderia deixar de ser porque quando ele saiu de um certo estabelecimento aí, ele saiu de lá como cadeirante e o diagnóstico dele era aquele, o seu filho vai ser cadeirante, até tutor longo. O Otávio tinha prescrição. Qual é o comprometimento? A classificação é lombar baixo dele? Dele é DS1 a S2. Sacral? Ele tinha indicação de tutor longo. Só para você ter ideia, né? Gente, só para vocês entenderem, vamos, né, colocar aqui uma observação para os pais que não entenderem.
Dentro da mielomeningocele, a gente tem classificações. O que são essas classificações? A gente tem o nível torácico, lombar alto, baixo e sacral. O que isso quer dizer, Michele? Continua falando grego, né? Torácico é o nível com maior comprometimento. Fica mais alto. Quanto mais alto a medula, mais inervações comprometidas. Lombar alto vai diminuindo, lombar baixo, sacral é o que é menos comprometido. É onde a criança só consegue andar com as botinhas, mas é claro que ele tem que ter todo um preparo para chegar nisso. Tem. Foi o que eu falei pra ela. Eu falei, olha, vou mostrar pra você qual foi o caminho que eu tomei, né? E agora ela tá lá, se mobilizando, indo atrás pra fazer acontecer na vida do filho dela também, né? Porque eu acho justo. O mesmo tipo de reabilitação que o meu filho tem, eu acho justo que as outras mães Sim. também tenham, né? E que venham ver, né? Independente do quadro de evolução da criança, mas tá vendo a evolução. Né? Porque é aquilo que a gente tava falando. Não vamos só priorizar só o que ele não alcançou. Vamos priorizar também aquilo que ele alcançou de bom, aquilo que ele desenvolveu. Porque ele se esforçou muito para chegar naquilo, E muito. né? Eu vou te falar, eu tô fazendo umas sessões de fisioterapia lá com a Renata. Ah, Não, eu subi naquela máquina lá que você senta e fica tremendo. é lá. muito difícil. Aquela prancha. Eu falei, Renata, como é que uma criança aguenta ficar aqui, cara, fazendo reabilitação? Cara, é pesado, é duro. E meu filho fica Ele faz e Tá fica vendo? maior O Otávio tempo. faz, fica o maior tempo. Meu, trabalha a musculatura toda Ô, do Bruna, corpo. você trouxe uma coisa tão importante. Às vezes eu falo pros meus alunos assim, eu brigo com eles, eu sou meio brava, assim, né? Eu falo assim, ele tá fazendo um negócio com a criança, eu falo assim, você fez em você? Ai, Pro, é só. Eu faça. Faz. Você vai entender. Outra coisa que tem dentro da neuro, que eu acho bem legal trazer aqui, às vezes você fala assim. Esse exemplo, pessoal, eu dou muito dentro de sala de aula, que é sempre um exemplo que me emociona e eu carrego para minha vida. Eu falo assim para os meus alunos, né? Eu chego no Joãozinho e falo assim, Joãozinho, por que você está alongando? Por que né? O que você está trabalhando ali com esse paciente? Pro, né? Eu tô aqui alongando, mobilizando, porque ele tem um encurtamento. Ok, né? Mariazinha, por que você, né? O que você tá fazendo aí com esse paciente, né? O mesmo paciente. Pro, eu tô aqui alongando, mobilizando, porque ele tem um encurtamento aqui de cotovelo e eu tô fazendo com que ele ganhe essa extensão para ele conseguir apertar o botão do elevador. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente trata de pacientes ortopédicos ou do esporte, a gente já direciona para alguma coisa, para alguma função, não é verdade? Exatamente. E aí, quando a gente fala de neuro, a gente fala, nossa, mas a gente trabalha tantos anos para estender um dedinho, mas para que aquele dedinho vai servir? Ele pode escolher uma comida, uma roupa, apertar um botão. Por que só a neuro tem essa exclusão da inclusão social, familiar? Por que eles não pensam em reabilitar já incluindo? Por que eles excluem? Por que na orto é normal você reabilitar para a senhora lavar a louça, para a senhora estender uma roupa? Para o cara que joga tênis voltar a jogar tênis. E a neuro não pode fazer nada? Você tá alongando para quê? Para ficar lá alongado? Exatamente. Para ficar lá, para não usar? Então não faz. Tem que fazer sentido. Por que você tá fazendo isso? É com algum objetivo. Qual que é o objetivo? Você tá fazendo essa conduta, eu entendo, que é o exercício. Mas para alcançar o quê? Você tem que me convencer. Olha, se eu fosse mãe, Mesmo. eu ia ser insuportável. Mas ia ter muitos resultados. Exatamente. Então, eu acho, meninas, que a mensagem que a gente tem que deixar aqui é tentar acalmar o coração dessas famílias. Né, dizer que tem outras mães e muitas mães, outros pais, outros avós que passam pela mesma situação, que passam por preconceito dentro da própria família. Exatamente. E que, em primeiro lugar, diante dessa situação de um diagnóstico, a gente, né, a gente fala, cuidem de vocês. Mas o meu filho precisa de mim, eu preciso levar ele todo dia para terapia. Calma, respira. 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 Porque se você não estiver bem, uma hora você vai explodir. E na hora que você explodir, você não vai sair de cima de uma cama. Exatamente isso.
E aí, você não vai ter seu marido, você não vai ter sua mãe, você não vai ter ninguém ali perto. Então, calma. Vamos por partes. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Mas dentro da sua realidade pode ficar tudo bem. Não queira se comparar a uma mãe de uma criança típica. Mas às vezes, posso ser sincera, o meu mundo é tão esse o atípico que quando eu vivo outro, eu estranho. Porque às vezes tem mães com crianças típicas que sofrem muito mais do comportamento dela de uma criança atípica. É verdade. Dá muito mais trabalho se for ver, hein? E não tem nem justificativa, às vezes, viu? É pura manha. É. E outra coisa que eu quero deixar aqui de recado, não é porque a sua criança tem um diagnóstico que ela não é manhosa. Toma cuidado para não fazer demais. Ela também tem que ser educada. Exatamente. Você acredita que uma vez eu fui chamada a atenção porque eu estava educando o Otávio, né? Uma senhora olhou pra mim e Olha falou que assim: interessante. Não, escuta só essa. Ele tava Uhum. fazendo manha, querendo se jogar no chão. A gente tava num ambiente hospitalar, né? Aham. E eu olhei pra ele e falei: levanta daí agora, mocinho. Aham. E ele não queria levantar, eu peguei no bracinho dele e falei: levanta. Aí passou uma senhora e falou: Você não tem vergonha, não, de tratar ele assim? Nossa. Desse jeito. Ele é especial. Você não pode falar assim com ele. Eu falei assim: ele não é especial, ele é uma criança com deficiência. Especial, todas as crianças Todas, são, gente. gente. Falei, Por favor. falei pra ela, ele não é especial, ele é uma criança com deficiência e que Perfeito. também tem que ser educada. Perfeito, uma Falei criança pra com ela, ele deficiência. tem que ser educado, ele tá fazendo manha e eu vou educar meu filho Perfeito. sim. Perfeito. Você acha que é abusada, menina? Mas isso acontece muito, gente, da questão da criança ser manhosa e atrapalhar o tratamento dos profissionais. Porque os familiares têm medo de pôr limite. Ai, mas coitadinho. Pôr na bolha. Porque a sociedade já vai excluir, porque ele sofre, porque ele é diferente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. A partir do momento que dentro de casa ele vive uma vida o mais típica possível, menos sofrimento ele vai ter Menos. fora. Até porque a diferença, todos nós somos diferentes. O meu filho atípico, ele não é diferente. Todos nós somos diferentes, né? Exatamente. Então, em casa, o tratamento que o João tem é Sim. o mesmo que o Otávio e Porque vice-versa. imagina se essa criança for uma criança difícil de lidar. Quem é que... Ele não vai ter amiguinho, Não vai. ele não vai conseguir né, ter ali um futuro, fazer as coisinhas dele. Claro que cada um dentro da sua realidade, né? Aqui a gente tá falando, a gente tem que ampliar, né? Para pegar todo o público. A gente tem desde criança ali, às vezes cadeirante, a criança que anda. Mas uma coisa também que eu quero deixar claro para vocês, uma coisa que existe muito dentro da neuro, às vezes a gente tem aquela criança cadeirante, que às vezes você fica com receio de brincar, né? Ou de pôr a mão, você pensa, ai meu Deus, será que ela tá entendendo o que eu tô falando, né? Será que se eu colocar a mão aqui machuca? Que nem no metrô, nos lugares, você não vê as pessoas às vezes brincando com a criança cadeirante. E por incrível que pareça, às vezes aquela criança toda deformada que tá na cadeira, ela entende mais do que uma criança que às vezes não parece ter tanto comprometimento. Então, cuidado. A questão comportamental, cognitiva e entendimento não está em questões físicas. Não é porque a criança tem muitas deformidades que ela não entende nada. Cuidado com o que você fala perto dessa criança. Ela tem sentimento. Sim. Eu Ela chamei vai muito a sentir. atenção da minha mãe e da minha sogra, Uhum. porque elas também achavam que o Dante era de vidro. Que às vezes ele reclamava de alguma coisa, ou ele queria alguma coisa naquela hora e que elas tinham que dar e tudo. Não. Falei, não, gente. Da mesma forma que vocês fazem com o Heitor ou com qualquer outra criança, é não, porque não é a hora. É explicar, porque ele entende sim. Elas acreditavam que ele não entendia, que ele não tinha essa compreensão de que agora não é hora disso, agora não é hora daquilo. Explica. Ele vai entender. E aí, quando elas começaram a perceber que elas explicavam e que ele entendia, e elas, né? Não, perfeito. E Thaís, eu vou te falar uma coisa. No começo, vai ser um baque. Você vai ouvir muita coisa que você não quer ouvir. Mas depois desse primeiro, segundo e terceiro, as pessoas vão respeitar. Né? Porque eu acho que é normal para a gente crescer, para as pessoas entenderem, a gente tem que ser uma pedra mesmo. A gente vai tomar porrada. No começo, a gente vai ser julgada.
né? Vai ter Muito. todo esse julgamento. E você tem que pensar, é por mim, é pelo meu filho, é pela minha família. Exatamente. Não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu acho que é mais apropriado educar o meu filho. Eu tô educando pro mundo. Eu não tô educando pra mim, pra você. Eu tô educando pra que essa criança, talvez ela não me tenha ali pro resto da vida. E aí, como é que a gente faz? Ele vai sofrer muito mais. Exatamente. Né? Aquela criança, não, mas ele só vem comigo, ele só dorme comigo, ele só come comigo. Você fica doente. Quem Você vai nunca pode cuidar? viajar? Vai viajar com seu marido no final de semana. Eu não largo meu filho. Aham, tá bom. Mas aí você não tem vida. E aí que começa todos esses problemas, essas questões emocionais, e você se torna uma pessoa triste. Refém de si Refém mesma, né? daquilo. É. Muitas vezes eu vejo os pais chorando, os pais falando, vou me separar. Ou os pais falando assim, né? O quanto tá se excluindo das festas, da vida. Não quer, não tem mais ânimo para viver. Vive. Nossa. Nós falamos, né, num Vive por caso da conta das semana passada, o casal crianças. tá se separando mesmo por divergência mesmo. A criança ainda não tem diagnóstico, tá em rastreio e tudo, mas a família, o pai e a mãe, por não aceitar, Aham. não aceitam que essa Aham. criança tenha alguma coisa, Uhum. e isso afetou diretamente o casal. E eles estão se separando por conta disso. Não, mas é muito comum. É muito comum. É Mas é muito comum. triste a gente ver isso, né? Porque a mãe, ela se sente culpada de ter um jantar, um momento com o marido mais íntimo, porque ela tá com um filho com um diagnóstico atípico ali, com uma coisa que nossa, não é culpa sua, mãe. Não é culpa sua, pai. Né? Agora essa é a realidade que vocês vão viver. E aí que você tem que se fortalecer em família, com seu marido, com seus outros. Não pode esquecer dos seus outros filhos. Tentar levar a vida Porque mais senão, natural. os outros filhos que não têm um diagnóstico, eles vão ter mais problemas emocionais que a própria criança. Exatamente. E isso acontece demais. Eu tenho um exemplo, né? Não vou citar nomes, né? Mas Pode dar que... nomes. nomes aos bois. Mas que o que acontece? São irmãos, né? Um tem um diagnóstico de autismo, o outro não. E essa criança vira e fala assim: eu quero ser autista. Ai, meu Deus. Não, mas eu também quero, porque o meu irmão vai pra piscina. Porque o meu irmão faz isso. Ai, que dor. Porque meu irmão vai brincar no escorregador. Ah, Eu também quero. Ô, mãe, eu sou autista também. Ai, gente, dói no coração. E aí a mãe fala: eu acho que meu filho mais novo é autista também. Eu falo: para de ser louca. A Michelle já Pro Bruno. Eu já dou logo um grito, né, Bruna? incorpora Bruna sabe. psicóloga. Porque Para eu falo de ser assim, louca. para de caçar pelo em ovo. Ele está replicando o que o irmão mais velho está fazendo. Exatamente. Então, tira um dia, vá no parque com seu filho. Ele também precisa de um psicólogo. Também. E não é vergonha nenhuma. Você não vai ter condições, às vezes, de conseguir explicar para aquela criança, né? De dar um suporte emocional para essa família. Você precisa de ajuda. Sim. Então, não é colocando diagnóstico em todos os filhos. Esse é autista grau 1, 2, 3, 4. Não, calma. Isso é com trabalho pro calma. neuropediatra, hein, pessoal? Faz favor, viu? Exatamente. Cuidado também com qualquer profissional dando diagnóstico. Também. Hoje, né, a gente tem muito isso. Não, e tem aquela questão que a doutora Vanessa até trouxe no programa anterior, né? Profissionais confundindo aí TDAH com autismo. Sim. Tá comum isso, viu? Fecha um diagnóstico lá de TDAH, quando vai ver que a mãe Gente, fica a gente tem que desconfiada. tomar muito cuidado. Eu mesma, assim, Michele, eu falo assim, cada um no seu quadrado. Eu acho que a parte de diagnóstico, a parte de CID, né? Que eu até falei com as meninas, elas falaram, Mi, vamos falar de CID. Eu falei, não. Eu não falo de parte médica, porque eu respeito, Sim, né? Eu acho que eu tenho que vir aqui falar do que eu estudei, exatamente. né? Posso um dia compartilhar informações, ter uma troca com o médico? Claro, mas eu não posso invadir o espaço dele. Exatamente. Porque para eu ter respeito no meio, eu tenho que respeitar.
né? E eu não tenho que sair falando tudo que eu penso, não. Eu falo da minha área, né? Mas da área médica de diagnóstico, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo, né? Acho que essa observação aí que você Sim, fez. sim. Sensacional. Tem alguma pergunta a mais para Michele, Não, Thaís? pra mim tá tudo muito claro, muito esclarecido. Michele foi sensacional hoje, hein, Michele? Que Ah. papo maravilhoso que a gente Foi teve. muito gostoso. Eu espero realmente que vocês aí do outro lado tenham entendido aí essa diferença de fisiosolo, fisioaquática, porque olha, mais explicativo que a Michele, eu acho que não tem não, né, Michele? Talvez só Olha. vivenciando na prática, de repente, não é? Porque é mais claro que eu isso. espero, assim, que vocês tenham entendido, porque Completamente. quando Perfeitamente. vocês me fizeram o convite, eu fiquei super feliz, eu sou muito empolgada com essas coisas. Porque eu falo assim, gente, eu acho que é uma obrigação essa extensão do conhecimento, né? Exatamente. Até mesmo o meu Instagram. Eu faço questão, porque eu sei que tem outras mães que vão olhar, né? Que vão se orientar melhor. Então, eu acho que faz parte, não pode morrer ali na clínica, na faculdade, onde for. A gente tem que estender esse nosso conhecimento. Porque eu tenho certeza que muitas mães vão ouvir, vão se identificar com muitas coisas que a gente Vão. trouxe aqui. Sim, e esse Com é o maior certeza. intuito do programa mesmo. Esse é o intuito é esse. objetivo, Esse é o né? objetivo. É a gente abraçar essas famílias. Né? Exatamente. E a ideia é eles falarem, ai, que legal, agora fala disso, fala daquilo, ai, traz aquele convidado, ai, aborda isso. É a gente se unir, Exatamente. né? E por que não um dia até trazer uma mãe, Tá nos nossos planos, né? viu? Sim, E, sim. e Vai aí a vir gente aí. pegar e realmente trazer essas dúvidas que eles carregam. Né? Eu acho que a ideia que vocês tiveram, assim, foi muito incrível. Eu tô muito honrada de participar dessa segunda convidada. A gente que tá honrada de receber a sua presença ilustre. Ah, imagina, foi muito Você arrasou, Michele. Só gratidão por você, obrigada. E assim, né, eu quero mandar um beijo a todas essas famílias. Dizer Olha que... ali pra câmera. Vamos lá, dizer, pessoal, que foi um prazer, né, passar todas essas informações para vocês. E que qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato. Tem meu Instagram, né? Meu Instagram é @fisio.pasquariello. A gente vai Vai deixar ficar aqui, tudo ó. certinho aqui de baixo. E como eu falei no começo, né, hoje eu atuo em 2 lugares. Eu dou aula na FMU, que a gente também faz o atendimento de crianças, né, com famílias de baixa renda. E eu também sou coordenadora da RNA, aonde a gente faz o atendimento de crianças com alterações comportamentais. Se vocês tiverem interesse, também entre em contato. E para os profissionais, agora eu vou voltar a dar meus cursos, né, que eu também sou ministrante de curso na área de fisioterapia aquática, na área de Olha, que neurologia legal. infantil. Arrasou. Então, quem tiver interesse, eu vou voltar em breve, vou postar nas minhas redes sociais. Então, é só me seguir, tá? @fisio.pasquariello. Vamos deixar, ó, Muito bem. tudo aqui, a identificação da Michele, viu? E para vocês que ficaram aí assistindo o vídeo até o final, agora é o momento daquela novidade que eu fiquei de passar para vocês, viu? Música de suspense. Que rufem os tambores. Então, pessoal, o que acontece? Um escritório de advocacia, né? Eles se comprometeram com nós aqui do Pod.cast PCD a prestar um serviço mensal para 2 mães que têm interesse aí, né, de buscar via judicialmente terapias para os seus filhos, uma cadeira de roda, órtese, o que for, o que o seu filho precisar, né, ou para o seu filho ou para algum familiar seu, esse escritório de advocacia se propôs a ajudar 2 mães todo mês, tá? Só que o que acontece? Como tem muita mãe que tem essa necessidade, nós aqui do Pod vamos fazer uma pequena seleção aí, né? Para poder estar escolhendo essa mãe ou esse familiar que vai ter essa necessidade. Exatamente. Lembrando que vai ser custo 0. Eles vão dar todo o suporte jurídico para essa família, para essa mãe, a custo 0, pessoal. Então, assim, eu tenho somente a agradecer a esse escritório de advocacia. Infelizmente, eu não vou poder divulgar quem é esse escritório, porque eles pediram assim, pessoal, sigilo, confidência mesmo, né? Então, Eles ajuda querem anônimos. eles querem ajudar anonimamente, tá? Então, assim, para vocês saberem quais vai ser os critérios,
vocês têm que ficar ligados nas nossas redes sociais, viu? Vai ser postado lá nos stories, vai ser postado lá no feed as informações. Então, assim, o mínimo que a gente pede pra vocês é pra curtir, é pra compartilhar, é pra poder seguir as nossas redes sociais, né? Porque do mesmo jeito que a gente quer ajudar vocês também precisam nos ajudar, porque quando vocês nos ajudam, a informação flui, né? As redes sociais entregam para mais pessoas. Então, assim, quanto mais pessoas saber, mais pessoas também vai poder ter o mesmo tipo de conhecimento e ajuda que vocês também estão tendo, tá bom? Então, fiquem ligados, não deixa de ir lá na nossa página, curtir, fazer comentário, tá bom? Porque todas as informações referentes a esse processo aí que vai ter para poder estar selecionando essas 2 pessoas mensalmente, vocês vão ter essa informação nas nossas redes sociais, viu? Exatamente. Thaís? É isso aí. Gente, para hoje é isso. Então, nós queremos agradecer você que ficou até aqui. Queria agradecer a doutora Michele mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença, por essa chuva de conhecimento. Ficou tudo muito claro. Eu digo principalmente por mim, que não tinha conhecimento algum dessa área e estou muito esclarecida. É claro que muitas dúvidas depois vão surgir e a gente... Por favor, vocês que ainda têm alguma dúvida ou que ficou com alguma questão, deixa lá nas nossas redes sociais, a gente vai passar para a doutora e ela responde e a gente repassa para vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Michele, sua linda. Pela oportunidade. Foi muito bom. Foi ótimo. Foi ótimo, foi lindo, foi um papo muito gostoso, Sim. foi muito descontraído. Fluiu, né? Fluiu, exatamente. Foi um papo de amigas. Foi exatamente A hora isso. voou. Voou mesmo. Sim. Gente, queria agradecer também ao nosso parceiro, o Vitor Studio Barber, que também agora tá conosco, ajudando aqui o nosso projeto. Muito obrigada. E para você que precisa dar um tapa no visual, precisa de profissionais de qualidade, a gente vai deixar aqui também embaixo o Instagram dos meninos. Ótimos profissionais, tá bom? Então entra lá, dá uma conferida no trabalho dos meninos. Queria agradecer mais uma vez a KVM, que são excelentes com a gente. KVM, vocês são demais. Muito obrigada. E para você que precisa produzir os seus vídeos ou fazer o teu evento, mesmo que seja fora dos estúdios, a KVM também faz. Fica aqui também o contato da KVM para você que precisa de profissionais altamente qualificados, preparados para entender o que você precisa. Então vem para a KVM, que é aqui que você encontra tudo isso. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez para vocês que ficaram até aqui, que esperamos muito que tenha ficado tudo muito claro, tá bom? Muito obrigada. E não esquece, mais uma vez, as redes sociais vão ficar aqui embaixo. Entra, curte, comenta, segue, compartilha muito, gente. A gente precisa que esses conhecimentos cheguem a mais pessoas possíveis, porque esse é o intuito do canal, né? Cada vez mais as pessoas terem acesso a todas essas informações, tá bom? Então, e esse é um dos critérios, gente. Não adianta vocês entrarem lá, mandarem lá as suas questões. Olha, Bruna, olha, Thaís, eu preciso disso, disso e disso. Indico o meu nome pro escritório e não seguir a página, não curtir, não compartilhar. Não gente, comentar. Não comentar. Então, assim, é uma troca. A gente ajuda vocês e vocês nos ajudam, tá bom? É uma corrente do bem e a gente conta com vocês, tá bom? Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Até a próxima.